Olá, pessoal! Eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo sobre o compliance, mas agora falando dos reflexos desse programa nas relações de emprego. Um programa de compliance trabalhista visa a identificação dos pilares e dos princípios éticos empresariais nas relações da empresa com o corpo de colaboradores, com o terceiro de prestador de serviço e com empresas parceiras. Sobretudo, visa a redução de riscos advindos das relações de trabalho e da legislação trabalhista e previdenciária, sejam relações diretas ou indiretas. Não há uma legislação ou regulamentação formal acerca do compliance trabalhista, mas sim um vasto material sobre os programas de compliance em geral. Inclusive, atualmente, já contamos com diversos doutrinadores que já escreveram sobre o tema, facilitando assim a nossa compreensão sobre ele. Apesar de ter se originado nas relações empresariais e ter se intensificado após a lei anticorrupção, a técnica do compliance também passou a ser amplamente utilizada no âmbito trabalhista, pois, como vimos anteriormente, ela tem uma aplicabilidade muito ampla em todos os âmbitos da empresa. O compliance trabalhista inicialmente começou a ser utilizado com a finalidade de se evitar a responsabilização das empresas no âmbito judicial para que não houvesse prejuízo à sua imagem e reputação. Porém, com a ampliação dos estudos sobre o tema, passou a ser utilizada para diversos outros aspectos. Ou seja, o compliance trabalhista funciona como uma auditoria interna permanente para prevenir e apurar violações de direitos trabalhistas nas empresas e, consequentemente, evitar futuras judicializações, mas também passou a ser utilizada para tratar de diversas outras questões que envolvam as relações de emprego. Vale ressaltar que a auditoria interna e compliance trabalham uma em colaboração com a outra, mas não são a mesma coisa, pois cada uma possui as suas próprias especificações, como a gente já viu nas aulas passadas. Os aspectos abordados pelo compliance trabalhista na redução de riscos e na busca pela conformidade são o assédio moral e sexual, recrutamento e seleção, modalidades de contratação, saúde e segurança do trabalho, conflito entre os empregados, aplicação das penalidades disciplinares, saúde e segurança do trabalho, utilização da internet, telefone celular, e-mail corporativo, jornada de trabalho, desvio ou acúmulos de função, políticas de remuneração, igualdade de gênero, rescisão de contrato, normas coletivas, entre outros. Conforme Jobim, o compliance trabalhista trata-se de uma ferramenta voltada ao conceito de responsabilidade social empresarial, a qual pode ser vista de uma forma de gestão empresarial, como o recrutamento da pressão organizada por sociedades políticas e pela legislação que protege os direitos humanos, preocupado com a melhoria das condições de trabalho, com a preservação de um ambiente para as presentes e futuras gerações, sem perder de vista o foco empresarial. Embora a redução de litígios não seja o mais importante aspecto do programa de compliance, não há dúvida de que a efetiva implementação dessa ferramenta de conformidade implica na redução de ilícitos na seara trabalhista das empresas, sendo que, na prática, muitas empresas deixam de cumprir a legislação do nosso país por falta de conhecimento sobre o alcance das previsões legais, má interpretação nas obrigações ou até mesmo de falta de orientação preventiva. Em que pese nossa cultura ainda estar muito voltada para o contencioso judicial, com pouco enfoque à valorização do trabalho preventivo e consultivo, atualmente existe uma forte tendência de modificação desse cenário, com a incidente e crescente onda de conformidade empresarial, seja em decorrência das alterações legislativas, seja em decorrência das exigências dos mercados internacionais de capitais. Desse modo, a adoção de compliance como mecanismo de prevenção e combate ao assédio, por exemplo, impõe o cumprimento dos dispositivos legais relacionados ao direito de personalidade do trabalhador, bem como a observância das normas internas da empresa e a atuação ética e transparente dos empregados e empregadores. E assim como ocorre com as outras áreas que se adotam práticas de compliance, no âmbito do direito do trabalho, a adoção de tal mecanismo também está diretamente relacionada à adesão às práticas de governança corporativa
impondo uma análise mais detalhada dessa forma de administração. Portanto, no âmbito da relação de emprego, mais especificamente do que diz respeito aos danos decorrentes do assédio moral, é possível constatar, sob a perspectiva da análise econômica do direito, que a adoção dos programas de compliance representa medida eficiente na redução dos custos sociais. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.